Sejam bem-vindos ao segundo episódio da Grande Conversa, edição especial, eleições presidenciais dos Estados Unidos 2024 e o seu impacto no mundo. Viva, João! Eis-nos no segundo episódio dedicado às eleições presidenciais dos Estados Unidos 2024. Uma edição especial da nossa grande conversa que... esta nossa grande conversa continuaria sempre, todos os assuntos, e não está esquecido ainda que teremos uma próxima edição com convidados especiais. E isto fica já como, já que estamos em ambiente americano, norte-americano, um claimer disclosure. Exatamente. João, cá estamos a trabalhar para isso. João, estamos então agora, neste segundo episódio, a debater o impacto das eleições presidenciais dos Estados Unidos, agora, desta feita no mundo, e particularmente na Europa, que inclusivamente, até já se coloca a pergunta, pelo menos nos órgãos de comunicação social, será o regresso de Donald Trump à Casa Branca o pior pesadelo económico para a Europa? João, começamos por aqui. João, o Trump, o que já disse e vai fazer, porque nem sequer precisa do apoio do Congresso para o fazer, é aumentar as taxas de importação dos produtos nos Estados Unidos. E, falando da Europa, a China, com certeza que nesta altura já criou 10, 20, 50 grupos de trabalho que estão a estudar por categoria de produto, por atividade, o que é que isso vai implicar em relação ao preço, em relação à distribuição, em relação à própria diminuição da força económica da economia chinesa. Já com certeza neste momento estão a fazer isso. Nós, na Europa, estamos a falar. Ou seja, estamos como que à espera que qualquer coisa faça com que, afinal o tipo diz, mas não faz. Ou, sim, mas ele vai ter que conseguir o apoio da Câmara dos Representantes e depois do Senado, e há muita coisa para negociar, e portanto é muitas vezes possível que os interesses são tão diferentes que as pessoas vão conseguir convencer alguns senadores e alguns representantes a pelo menos dificultarem um pouco as coisas. E não vai acontecer nada disso, porque o Trump já anunciou que vai tomar estas decisões a partir do primeiro dia em que chega à Casa Branca, ou seja, a partir de 20 de janeiro, e vai tomá-las baseado no poder que os presidentes têm de emitir ordens executivas. E vai fazê-lo indo buscar a legislação que já está em vigor, que já existe, e que, portanto, não está dependente de nenhuma autorização ou de nenhuma votação dos corpos legislativos ou verificadores americanos. E o que eu acho é que a Europa já devia estar neste momento, e para isso somos uma união, não é? À procura de soluções. E já devia ter dito isso, já devia ter dito, está bem, muito bem, eles elegeram este senhor e este senhor quer fazer isto. Pois, nós já estamos a trabalhar, nós já estamos a tentar encontrar caminhos para lidar com isso e até dar a volta a isso, transformar isso num benefício, numa vantagem para nós. E como você vê, o que é que nós tivemos? Uma crise na Alemanha, que é meia locomotiva da economia europeia, e não é uma crise em França porque ela já vem de trás, mas a crise em França
que é a outra meia locomotiva neste momento da Europa, a fazer com que, pois, o presidente Macron bem pode querer fazer, mas não é como o Trump, que faz através de ordens executivas, não vai ser possível. E isso sim, isso é que é uma coisa que eu acho que é extraordinariamente preocupante, que é a dificuldade em que a Europa está cada vez mais, e depois quando falarmos da defesa vamos ver que vamos estar a dizer a mesma coisa, mas que a Europa está cada vez mais envolvida num modelo de decisão e num modelo de análise que é completamente redondo, quer dizer, portanto, está sempre a andar à volta de si próprio e à espera que a solução venha de fora. Portanto, eu acho que este é um momento muito interessante, por um lado, mas muito desafiante, por outro, para a Europa. Ó João, não lhe parece que seja também uma confirmação, e grande confirmação pelo seu peso global, que a mudança de espectro político nos Estados Unidos da América, em que se saiu de uma posição mais de esquerda para uma posição mais de direita e que se está também a verificar, a começar a verificar nos vários países na Europa, embora a União Europeia, que é isso que sim faz com uma ligação depois nessas políticas e também com os Estados Unidos, embora a União Europeia ainda esteja muito sob a batuta de uma agenda de esquerda. Vão perceber que os tempos estão a mudar, porque, por aquilo que nós temos visto, não só também porque o modelo económico não é dos melhores, ao nível da segurança face aos problemas que o mundo enfrenta, não só a Israel, como também na Ucrânia, etc., mas também e principalmente pela imigração, lhe parece? João, já pensou que nós temos esta visão de esquerda e de direita de acordo com o sítio onde tradicionalmente se sentavam nas assembleias mais ou menos deliberativas desde o século XVII na Europa, se sentavam as pessoas, quer dizer, portanto, o povo sentava-se do lado esquerdo, ao centro sentava-se o clero e os nobres sentavam-se do lado direito. Portanto, é daqui que vem depois este agrupamento que aqueles partidos que defendem o povo sentem-se do lado esquerdo, bom, não vale a pena. Nos Estados Unidos, nunca houve isto. Nos Estados Unidos, a organização desde o princípio das assembleias foi sempre por razões geográficas ou razões da sua posição face à independência ou à organização interna. Daí que o partido mais à direita até usa uma cor que nós na Europa estamos convencidos que é uma cor que diz respeito aos partidos de esquerda, e o partido que quer ser mais à esquerda, na nossa concepção, usa uma cor que na Europa é vista como sendo uma cor dos partidos de direita. Porquê? Porque isto de facto tem muito pouco, mas muito pouco a ver com ideologia, tem muito a ver com, inicialmente, os partidos que o que queriam era caminhar para leste, portanto, ou os partidos que queriam caminhar para o oeste, para a conquista, e, portanto, sentavam-se em lados diferentes. E depois, à medida que as coisas foram acalmando desse ponto de vista e que houve a guerra civil, os partidos agruparam-se pura e simplesmente em torno de dois grandes princípios, que eram os confederados e os unionistas, e que quando isso caiu, o que é que ficou? Ficou fundamentalmente os que querem ser intervencionistas no mundo e os que querem ser isolacionistas. Porque, no fundo, é isso que hoje em dia quer dizer ser democrata, eu preocupo-me com o que se passa em Gaza, portanto, até faço doações
para as entidades que estão em Gaza a mitigar a fome, ou eu quero cá saber disso, eu preocupo-me é com aqueles que têm fome dentro dos Estados Unidos, os que têm fome em Gaza, paciência, que tenham, olha, não se tivessem metido na guerra. E, portanto, quando muito, o que eu faço é dizer, eu vou dizer que o melhor é acabarem com essa guerra, porque não contém mais que nós vamos lá continuar a ajudar a que as pessoas possam mitigar a situação terrível em questão. E eu acho que os Estados Unidos, na sua posição externa, como têm... Porque, repare, João, a relação dos Estados Unidos com o México e a relação dos Estados Unidos com o Canadá são os dois grandes e únicos vizinhos de fronteira terrestre que os Estados Unidos têm. E têm, em relação a estas duas fronteiras, têm posições completamente diferentes, em que, como se sabe, na fronteira norte, inclusivamente uma cidade como Detroit, tem fábricas de automóveis de um lado e do outro. Quer dizer, portanto, a economia ali é um elemento de ligação, enquanto que na fronteira sul até querem construir um muro, que era para não haver dúvida nenhuma que aqui há uma diferença. Isto tem a ver com quê? Com a certeza que do Canadá não vem nenhum pedido que os Estados Unidos intervenham internacionalmente para isto, para aquilo ou para acolá, e do México pode vir. E, portanto, o melhor é nós fazermos já um muro, que é nem passam eles para cá, nem passemos nós para lá. E eu acho que esta visão americana, que houve alturas em que nós pensámos, se calhar, que estava ultrapassada, porque o problema era a Guerra Fria, porque o problema eram as relações com a Rússia, depois com a China, depois com a Coreia do Norte, quer dizer, que isto tudo estava muito longe, e como estava muito longe, era um problema de Washington. Portanto, era um problema que não saía dali, daqueles que ideologicamente ainda se querem de alguma forma manifestar. E, portanto... Há também um outro aspecto, uma outra perspectiva, que acho que será relevante, não só para a Europa, como também para o resto do mundo, e eu quando faço esta diferenciação não é só porque achamos que são papéis diferentes, ou que são posturas diferentes, ou que são uns melhores que os outros. Não, é porque verdadeiramente a Europa pertence a um eixo com as mesmas características civilizacionais, por assim dizer, dos Estados Unidos, e o restante do mundo tem as suas próprias características, inclusive estamos a falar na Ásia com nações muitíssimo mais antigas que todas as nossas da Europa e com as dos Estados Unidos. Agora, foquemos-nos agora nas relações dos Estados Unidos com o resto do mundo e a Europa, comecemos pela Europa, na pessoa do seu presidente. Vamos ver vamos nos relembrar quando Trump se tornou pela primeira vez presidente dos Estados Unidos, no seu primeiro mandato, no seu relacionamento institucional, social, presencial, etc. Vou recordar um ou dois episódios. Em primeiro lugar, quando ele visitou o Reino Unido, que é o país, é a nação, por tradição, digamos, irmã, por assim dizer, o seu grande parceiro histórico na Europa, em que o Trump até fez a rainha esperar. Trump quase que passou à frente da rainha, ou mesmo passou quando passou revista às tropas em Windsor. Trump, num encontro que parece-me que era o do G20, Trump pura e simplesmente empurrou todos os chefes de Estado para ele chegar à frente, mas empurrou fisicamente e com um ar altaneiro em que demonstra, não só ele encarna pessoalmente, não só porque é o presidente da nação, ou uma das nações mais poderosas do mundo, mas ele próprio, fisicamente, era até mais volumoso que os restantes. E ninguém fez nada, atenção. Não estávamos à espera que houvesse ali uma cena de pugilato, mas alguém que pelo menos tivesse posto uma mão à frente, uma à Ré Dom Carlos, dizendo porque não te calhas.
Será que ele vai manter o mesmo estilo truculento que nós na Europa consideramos pura e simplesmente, vamos lhe chamar feio, pouco simpático, Menos bem educado. menos bem educado, que eu acho que é algo que a ele não aquece nem arrefece, verdadeiramente, é indiferente, mas depois também é a falta de reconhecimento dos líderes, porque para todos os efeitos têm que lidar, é entre líderes que as coisas se decidem, e não estamos só a falar de chefes de Estado, estamos também a falar, por exemplo, de chefes de governo. João, eu vou recordar-lhe mais um episódio que teve que ver com o nosso Presidente da República, quando ele foi a visitar Trump. A nossa comunicação social, a única parte, o único momento da visita à Casa Branca, foi um pequeno momento em que Marcelo Rebelo de Sousa lhe dá aquele aperto de mão chamado bacalhau, aquilo não teve graça nenhuma da parte do nosso presidente, mas em que menciona que os Founding Fathers tinham brindado com vinho da Madeira a assinatura da Constituição. Não mostraram aquilo, basta ir à internet e pesquisar, o que aconteceu verdadeiramente. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa, foi pura e simplesmente ignorado pelo presidente dos Estados Unidos da América, porque na altura se estava a discutir, se o João estará recordado, os elementos do Tribunal, do Supremo Tribunal. Está recordado? Sim, sim. E mesmo a própria comunicação social presente, porque é óbvio que estão sempre presentes, ignoraram olimpicamente a presença do outro chefe de Estado, Portugal, que tem uma das, não é a maior, mas uma importante e bem resolvida comunidade portuguesa naquele país nas duas costas, e que as coisas completamente distintas, não é nas perspectivas, é nas mostragens das imagens e do que foi. Relativamente a esta postura truculenta, vamos lhe chamar assim, de Donald Trump, com as novas chefias, e muitas delas já começam a estar alinhadas ao pensamento político e até de postura pessoal dentro da Europa. Parece-lhe que as coisas vão ser iguais, ele vai ter mais sentido de Estado no que diz respeito vamos chamar à cortesia institucional, enfim. Eu, por acaso, João, eu acho que as coisas até vão ser piores, porque por duas razões essenciais. Primeira razão, porque Trump é um líder forte dentro dos Estados Unidos, por tudo aquilo que no anterior episódio que falámos, nós dissemos, portanto é um líder forte, quer dizer, ele soube interpretar e foi muito assertivo na maneira como interpretou os interesses, os objetivos, os desejos, até o cenário em que se estava a movimentar, e é um líder fraco na cena internacional, porque a regra dele é, quando quer estar, empurra para estar. Quando não quer estar, diz, eu não quero saber de nada disso, não me interessa, eu até vou assinar uma ordem executiva para os Estados Unidos saírem dessa organização ou irem-se embora dessa atividade. Portanto, que é virar as costas sem mais saber, quer dizer, sem saber que impactos é que isso tem e como não tem. Isso, por um lado. Por outro lado, porque se nós vimos o local, o papel que o mundo internacional, digamos assim, o mundo que não é os Estados Unidos, tiveram nesta campanha, à exceção da guerra da Ucrânia e de Gaza, e por razões diferentes, foi praticamente nulo. Eu não me lembro de uma campanha presidencial em que, por exemplo, as questões do nuclear não existiram. E, no entanto, os acordos START-STAL estão aí parados em cima da mesa, desde o tempo do Obama, porque vão ser... estão parados, têm que ser renegociados, já deviam ter sido renegociados a partir de 2018 ou 2017, porque em 23, portanto, o ano passado, teriam que ter um novo modelo, e não estão completamente, portanto, parados. Veio, aliás, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, o Lavrov, dizer essa coisa do nuclear, dos acordos, não é a altura, ou seja,
o Trump, em lugar de dar um murro em cima da mesa, como teria dado o Nixon, o Kennedy, o Reagan, quer dizer, todos eles, o Bush teria dado um murro em cima da mesa e teria dito, não, não, então nós queremos negociar isto. E até acho que hoje em dia é muito mais simples dizer à Rússia, vocês têm muitas ogivas nucleares, perfeito. Mas a nós o que nos interessa saber é se os lançadores dessas ogivas nucleares não caem em cima do sítio errado, de tão velhos e de tão pouco acompanhados estão. E se calhar, através de um discurso destes, começar a descobrir que a Rússia, no meio disto tudo, está a tentar desenvolver outras armas, nucleares ou paranucleares, que, na verdade, não estão metidas dentro dos acordos de START e STAL e, por isso, é que estão interessadas em que a coisa não avance. Mas aqui o importante é que um elemento fundamental da relação este-oeste, que era a paridade, o equilíbrio do nuclear, desapareceu completamente. Completamente. Se me perguntarem quantas ogivas nucleares os Estados Unidos têm a mais do que a Rússia, eu já não sei. Quer dizer, já não faço a mais pequena ideia. Já houve tantas versões, já houve tantas alterações, já houve tanta coisa. A quantidade também será assim tão importante? Não bastará quase uma ou duas para provocarem todo o estrago? Na teoria militar de que o princípio... A questão da proporcionalidade? Exatamente, o princípio da travagem vem de que eles têm tanta capacidade como nós de fazer chegar tanto perigo nuclear a tantos sítios como nós, sim, faz diferença se eles tiverem 200 ou 250 e os americanos só tiverem já 150 porque não conseguiram manter as outras em estado de serem usadas, por exemplo. Agora, as que os russos dizem que têm estão em estado de ser usadas, não estão em estado de ser usadas. Isto era uma matéria que eu diria que noutras campanhas eleitorais nos Estados Unidos estava em cima da mesa. E aqui foi dos dois lados, quer dizer, não é só o Trump que não trouxe a discussão para cima da mesa, o Biden e depois a Kamala também não trouxeram porque eles tinham outro problema, que era então o que é que vocês fizeram durante o tempo em que estiveram à frente. E portanto acho que há aqui uma questão verdadeira em relação à atuação internacional do Trump, e nós estamos neste momento a falar da atuação dele, não é? Portanto, como ele afirma enquanto pessoa e enquanto a sua posição. E acho que se calhar ainda vai ser mais triste do que foi no primeiro mandato dele. Ele seguramente terá também, digamos, um relacionamento diferente que terá com a União Europeia, a Europa, enfim, e também com a China e com o restante do mundo. Talvez, também pela proximidade, vamos lhe chamar, cultural, etc. Mas a Europa não é propriamente para os norte-americanos, e também para eles, seguramente, digamos, um parceiro igualitário. Para eles será um adversário. Adversário no campo económico. Um adversário no campo económico, mas um adversário dependente. Ou seja, o Trump uma coisa que se esforçou sempre foi dizer, atenção meus senhores, vocês dependem de mim em termos de defesa. Disse-o à maneira dele, que foi, eu vou deixar de financiar a NATO se vocês não cumprirem a vossa parte do financiamento, portanto, não levantou a questão para um debate interno de se a América deve ou não deve continuar a participar num esforço de defesa do Atlântico e depois, através do Atlântico, para o Pacífico, que é, no fundo, a grande questão hoje em dia por causa da China. E disse-o de uma maneira muito mais simples, que é, nós estamos a gastar muito dinheiro que nos faz falta, vocês façam favor, se querem que nós continuemos a gastar algum, gastem lá um bocadinho mais. Portanto, isto era uma coisa, eu diria que inatacável por dentro
nos Estados Unidos. Portanto, ninguém vinha dizer, não pode dizer isso, porque... E que já há a solução nos vários governos, inclusive no nosso, em Portugal, do cumprimento dos 2% do João, Orçamento de Estado. então pegue lá nisso. Esse é um ponto muito interessante para nós tentarmos analisar o que é que o Trump vai fazer nesse particular. Onde, se Portugal quiser gastar, de repente Portugal diz assim, sim, para o ano vou gastar os 2%. Neste momento está a gastar 1,2% ou 1,3%. Portanto, vou aumentar isso. Onde é que vai comprar? Ou seja, as indústrias militares internas portuguesas não dão, quer dizer, não existem, quer dizer, é simpático, sim, fazemos uns aviões, partes de navios, e fazemos aquilo que, acho que continuamos a fazer aquilo que foi a herança da guerra no ultramar, que é balas. Portanto, balas é aquele produto... Mas França não tem também fabrico e a Alemanha não tem fabrico? França tem algum fabrico, mas o fabrico que a França desenvolveu foi fundamentalmente fabrico de suporte para a força de ataque nuclear. Ou seja, os aviões, os navios, os carros de combate que os franceses desenvolveram de uma forma autónoma, na sua forma de continuarem a poder ter uma expressão que possa ser dita indústria de defesa, foi enquanto sustento, porque essa era a doutrina do De Gaulle, foi enquanto sustento da sua força de ataque nuclear. Ora, a força de ataque nuclear francesa está envelhecida, mais uma vez, pela falta de investimento francês na sua própria indústria de defesa e na compra de muito material nas indústrias de defesa. Eles tentaram a indústria de defesa russa, mas depois a frota não batia com a bacalhota, portanto, na indústria de defesa norte-americana. Portanto, o que o Trump está a dizer é: venham lá comprar-me a mim, se faz favor. Exatamente. Não, mas é Ou verdade. seja, ganha dos dois lados. É verdade. Portanto, isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, para ter mais meios de defesa, que são comprados com o dinheiro que se vai libertar ou que se vai divergir de outras atividades, são precisas pessoas para essa organização. Os carros de combate não andam ainda sozinhos, por muito que as pessoas sonhem com os drones e com robôs, quer dizer, e com a inteligência artificial. Não é possível, quer dizer, não existe. E, na maior parte dos países europeus, ou seja, se fizermos de parte países como a Polónia, países que viveram até recentemente muito em situações, a antiga Checoslováquia, portanto, partidos onde a necessidade de mostrar a sua autonomia de defesa fazia parte da própria nacionalidade, quer dizer, portanto, da sua própria independência. Se pusermos de parte esses países, eu não sei onde é que vão arranjar pessoas para conseguir dessa maneira pôr o sistema de defesa a funcionar. E suspeito, João, que o Trump também não sabe. Ou seja, e suspeito que o Trump nos Estados Unidos tem exatamente o mesmo problema, que é: onde é que eu vou buscar gente para fazer um exército? Onde é que eu vou buscar gente para colocar na NATO e noutros sítios do mundo a presença americana? E então, melhor do que confessar isso, é dizer: eu acho é que nós não temos que estar lá porque nós não estamos nessa, quer dizer, porque a nossa maneira, ou nós não temos que participar porque somos os parvos da história que damos o dinheiro, damos o equipamento, damos tudo e os outros não dão nada. E eu acho que aqui vai ser, do meu ponto de vista, vai ser muito difícil
encontrar uma solução. Eu acho que a Rússia tem exatamente o mesmo problema. Os únicos que não têm esse problema são os chineses. João, sim, esses também têm uma população gigantesca e não lhe vamos chamar escravizada, mas Não, pelo mas menos muito, muito controlada. não Agora, tem. há aqui também outra perspectiva, João, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, e não é de agora, em que eles fizeram, e o Silicon Valley é um exemplo disto, que é o acolhimento, vamos chamar, dos cérebros no Sim. mundo, eh, ou seja, imigração altamente qualificada, e por isso mesmo justificou a sua primazia mundial no que diz respeito às tecnologias informáticas, etc. E na Europa há muitos poucos países que fazem este acolhimento, ou pelo menos esta angariação dos cérebros e das imigrações altamente qualificadas, mas muito pelo contrário, seguindo aliás, acho que foram eles os iniciadores disto com a Angela Merkel, a Alemanha, em importar a mão de obra, não lhe vamos chamar escrava porque hoje em dia parece mal, mas é verdadeiramente o que é, da mão de obra imigrante nada qualificada. Mão de obra barata. Ponto, pura e simplesmente. Acha que também é um ponto de divergência entre o bloco norte-americano e o bloco da União Europeia? Vamos lhe chamar agora, por enquanto, vamos só refletir sobre a União Europeia. Ô João, primeiro eu acho difícil ficarmos fechados sobre a União Europeia, porque o João estava a falar e eu estava imediatamente com vontade de começar a falar da Índia, portanto, imediatamente, quer dizer, porque a Índia cobre todas as coisas que o João disse. Portanto, mas o que eu acho é que eh, eh, o Trump pode ter uma posição que é esta. Eu digo pode, hein? Pode ter uma posição que é esta. O que é isso da guerra? Para que é que serve isso da guerra? Para fazer negócio. Está bem. Então, se é para fazer negócio, a gente vende, eles compram. Mas tiramos o cavalinho da chuva. Eles compram aquilo que precisam para eles fazer a guerra, para eles fazerem a guerra. Porque eles é que estão ao pé dos teatros de operações, eles é que estão a ter que intervir nos sítios em que há chatice ou em que há problemas. Um sinal muito interessante a este nível é, das primeiras nomeações conhecidas do Trump, foi a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Foi mesmo antes de membro do governo e tudo isso, foi uma das primeiras, olha, veja isto, curiosamente, antes de ter sido nomeado secretário de Estado, portanto, aquele que vai superintender com toda a política estrangeira, é nomeada a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Portanto, isso é significativo. É muito significativo. E é muito significativo. E é uma congressista, é um membro do Congresso que tem acompanhado o Trump desde o princípio. Portanto, desde que o Trump começou a mostrar interesses políticos, esta senhora tem sempre acompanhado o Trump. Portanto, isto quer dizer que quem vai definir a política dos Estados Unidos nas Nações Unidas é o Trump, não é o secretário de Estado. O secretário de Estado vai fazer outras coisas. Ora bem, é a primeira mensagem, não é? Ao dizer isto, ao fazer isto e ao dizer isto, de alguma maneira, nós podemos ter aqui duas perguntas. Então isso quer dizer que o Trump vai tomar uma atitude que é assim, as questões internacionais resolvem-se através do representação. Portanto, tem organismos onde estão representados todos e onde todos falam e onde todos dizem e onde todos têm um voto e onde todos, mesmo que depois nas Nações Unidas haja o Conselho de Segurança que torne isto tudo um bocadinho mais difícil, mas esse é o caminho. Quer dizer, portanto, o caminho não é os Estados Unidos quererem ser o polícia do mundo, quer dizer, e nesse sentido os Estados Unidos entenderem-se com a Rússia, com a China, não, é ali. É nas Nações Unidas, é na Organização Mundial de Comércio, etc, etc, etc. É um posicionamento que eu acho até, de alguma maneira, sensato, mas também muito inteligente. Não dá prioridade a ninguém. Sim, ou seja, voltamos sempre à questão de
sabermos se ele está apenas a repetir aquilo que outros fizeram antes, ou se está, na verdade, a tentar afirmar um caminho que é diferente e volta a uma coisa que já dissemos, que é, atenção, que não se podendo ele recandidatar em 2028 e Não tem nada a perder. e 4 anos passam. Não, não é só não tem a perder, tem que começar já, já. Ou seja, este mês e meio que vai até ao dia 20 de janeiro, ele não o pode perder. Como não pode tomar outras decisões que não seja escolher as pessoas que as vão implementar e pô-las a dizer coisas, quer dizer, é o que ele pode fazer, não pode fazer mais do que isso. Ele está a atuar verdadeiramente como quem quer traçar um caminho. Portanto, eu acho que a ideia que ele pode ter em relação à Europa é muito uma ideia de arranjem-se lá entre vocês. Ó João, e agora que falou na ONU, qual lhe parece que seja, ou que vá ser, se é que vai haver, a relação, não é bem a relação, é a interação direta entre Trump e Guterres. Personalidades distintas, posicionamentos ideológicos distintos e tudo mais. Eu diria que eu não consigo pensar que o Trump queira ter ou não queira ter e, portanto, queira perder tempo a fazer uma estratégia ou a desenvolver uma tática diferente em relação às Nações Unidas por estar lá o Guterres ou por estar lá o Amarquiol, coitadinho, que já morreu há 50 anos, ou por estar lá o Pérez de Coelhar ou não sei o quê. Não. Eu acho que o Trump fará exatamente a mesma coisa que fez nas outras circunstâncias que nós já falarmos, de acordo com os seus interesses e de acordo com os seus objetivos. E, portanto, eu acho que o Trump vai usar os organismos internacionais, e atenção, as pessoas dizem muito, ele saiu ou tentou sair da Organização Mundial da Saúde. Mas aí temos que perceber que isso tinha a ver com a posição do Trump sobre Covid. Sobre o Covid. Portanto, ele disse, saio porque a Organização Mundial da Saúde estava a contrariar as ideias e os pontos de vista dele e, portanto, ele disse, mas então eu com estes senhores não quero estar. Hoje em dia, acho eu, já não há este tipo de situação. Da mesma maneira que na NATO pode não haver este tipo de situação. A NATO está, do meu ponto de vista, num desenvolvimento de chefias que são muito mais falcões do que pombas, quer dizer, portanto, e o que eu acho que o Trump pode vir a fazer é usar a favor dele isso. Querem ter muitas armas, querem ter muita atividade internacional nos teatros de guerra, ótimo, palmas. Então comprem lá, se faz favor. Eu estou só à espera que vocês comprem, eu vendo. E isso é uma... e há uma outra coisa, João, que nós não nos podemos esquecer. Mesmo num mundo que de repente se transformasse, mesmo num mundo que de repente os chineses ou os russos quisessem vir dizer mas a gente também vende. Toda a gente se estava a rir, porque a pergunta era dizer, mas vendem o quê? Quer dizer, vocês, o que é que têm para vender? Agora que menciona esses dois povos, mas aqui vamos cingir-nos aos seus representantes, que parece que será, como parece que lhe será a relação, e porque quando falo nisto ao nível pessoal ou a interação, é porque ele personaliza muito. Ele centraliza muito sobre si próprio. Vamos lhe chamar não o Rei Sol, mas pelo menos um presidente, não sei, estelar, uma coisa qualquer, do século XXI, com
o líder japonês e o líder russo, que são antagonistas, cada um por sua razão, e eventualmente também, mas com esse ele já terá dado a coisa como concluída, parece a mim, que é o líder da Coreia do Norte. Parece que ele vai se vai relacionar com estes, até porque eles são autocráticos, ou seja, é o que eles pensam e o que eles querem fazer, tal como eles, como o Trump. João, o que eu penso é isto. O Trump terá tendência a, se tiver que ter relações, quer com a Coreia do Norte, quer com o Japão, são Coreias mais táticas do que estratégicas. Ou seja, então você não faz nada quanto ao rearmamento da China por causa de Taiwan. Eu estou tão longe, estão lá os japoneses ao pé. Mas os japoneses têm, como todos sabemos, algumas limitações por causa da Segunda Guerra Mundial, na maneira como se podem organizar. Resolve-se já, isso não é problema nenhum. Eu estou cá e eu vendo, eles compram. Portanto, e quanto ao líder da Coreia do Norte, acho que é a mesma coisa, quer dizer, será uma questão mais tática do que outra, do que estratégica, que é dizer, bom, eu até falo com aquele senhor, até lhe dou bons conselhos, até tento trazê-lo a perceber que não pode fazer coisas, correr riscos, e não será muito mais do que isto, quer dizer, não será muito diferente disto. Não, acho que ele não tentará construir verdadeiramente modelos de relacionamento que possam ajudar a que, numa circunstância difícil, esses modelos de relacionamento permitam que as pessoas falem e tentem resolver as coisas. Agora, parece-lhe também isto, talvez tivesse mais significado se tivéssemos discutido no primeiro episódio, mas agora recordei-me disto. As primeiras pessoas que falou e que mencionou que fariam parte da sua equipa, ao contrário inclusive do que aconteceu no primeiro mandato, só ainda se sabe de um filho, que é o Júnior. Não se sabe nem da filha, nem do outro, nem de ninguém, e familiares, e mais, é o que ele quer, a sua entourage familiar, que é para uma espécie quase de família real, família régia norte-americana, como era referida a Kennedy. Parece-lhe que também, ele nessa perspectiva, ele aqui deixou já muita gente de parte, ou eles poderão ter lugares, obviamente, mas são lugares irrelevantes, que são pura e simplesmente extensões dele próprio, e aí talvez, até, não sei se internamente, ou mesmo para as relações no mundo. É isso, aí eu vejo duas coisas. Uma é, essas pessoas, hoje, têm já uma idade diferente e uma experiência diferente daquela que tinham, não há 4, mas há 8 anos, quando ele as nomeou ou quando ele as chamou. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma das histórias... E o genro, João, peço desculpa, e o genro judeu. Sim, uma das histórias que se conta nos Estados Unidos é que quando ele começou a pensar a sério em candidatar-se e ser nomeado pelo Partido Republicano, ele mudou completamente as pessoas e a estrutura que tratava da comunicação dele, mas não é só da comunicação no sentido do que é que ele diz e não diz, é os meios que usava e que eram os principais. E fê-lo, portanto, digamos que encostando pessoas que tinham trabalhado com ele diretamente durante o tempo que ele tinha sido presidente. Portanto, fez uma coisa completamente nova. Na parte inicial da campanha, em que as coisas pareciam que estavam a derrapar um bocado, aconteceu que algumas pessoas da campanha anterior, da campanha de 2016, vieram ter com ele e dizer:
você está a usar pessoas que não percebem bem o que é que se está a fazer e tal, mude lá as pessoas, mude lá a tática, arranje um outro tipo de estratégia e tal, e não sei o quê. Bom, e essas pessoas souberam que tinha havido esta aproximação e tentaram fazer alguma coisa para mostrar que estavam atentos. E uma das coisas que foram propor, baseado em estudos, foi que o Trump levasse muito a sério a produção de podcasts. E a resposta do Trump foi: então vou lá falar com o meu filho Barron, que tem agora 18 anos, e depois, consoante aquilo que ele disser, eu logo decido. O Barron tinha 14, 10, 9, 8 anos, quer dizer, quando o Trump, Era um adolescente. em 16, portanto, foi em 16 começou, portanto, 10 anos menos, portanto, foi há 10 anos, há 8 anos, não, peço desculpa, foi em 2016, foi há 8 anos. Portanto, tinha 10 anos o rapaz. Hoje em dia tem 18. E, portanto, eu acho que esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em consideração, é que já não é só o interesse ou a vontade do Trump nessas pessoas, essas pessoas fizeram caminhos e também provavelmente têm as suas próprias vontades ou têm os seus próprios quesitos, que é assim, eu vou, mas vou nestas circunstâncias, ou preciso que aconteça aquilo, até pela razão, que já aqui temos falado, de que ele não se vai poder voltar a candidatar. Portanto, essas pessoas, penso eu, não vão estar disponíveis para entrar 4 anos numa coisa e depois ao fim de 4 anos acabou, vão fazer o quê? Este é um primeiro ponto. Que vai no sentido daquilo que o João estava a dizer, que é, se vão ter papel, esse papel ainda não está anunciado, porque provavelmente ainda estão a ver como é que podem ser integrados ou utilizados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é um ponto que eu penso sempre, que é o seguinte: a Europa tem um modelo para lidar com pessoas como o Trump, que é o Império Romano e depois o Sacro Império Romano-Germânico. Quer dizer, portanto, tem um modelo, quer dizer, a gente sabe, quer dizer, quando o César abriu demais a boca, foram lá uns tipos dar-lhe umas facadas, quer dizer, quando o imperador do Sacro Império Romano-Germânico também abriu houve uns tipos que mandaram vir daí os hunos, os outros todos por aí fora, e aquilo teve que ser transformado. Os chineses tiveram imperadores toda a vida, quer dizer, que foram os tipos mais próximos, mais distantes, com mais intervenção ou menos intervenção. Os russos tiveram czares melhores, piores, mais defensores de determinados princípios. A América só tem um modelo. Um modelo. E a América, o único modelo que tem, e não é capaz de raciocinar de outra maneira, e a América, o único modelo que tem é: os presidentes são eleitos e são eleitos por um período de tempo. Ponto final, parágrafo. A partir daí, tornam-se pessoas iguais às outras, ou, quando muito, têm direito a ter segurança durante uns anos para não haver coisas estranhas, etc. E eu acho que isto faz uma grande diferença, João. Portanto, acho que se o Trump, de alguma maneira, E não é partidário. E o presidente não é partidário. Sim. É representante daquilo. Exatamente. Claro. Os outros casos todos, por muito que a gente diga, não, os chineses eram os mingos contra os não sei quê, sim, mas era contra, quer dizer, não estavam lá todos ao mesmo tempo, quer dizer, em que uns mandavam e os outros não. Ali era o que mandava, acabou, portanto não há mais nenhuma alternativa. E, portanto, o que eu acho é que, neste momento, eu não arriscaria, até com os primeiros casos que já apareceram, que foi ele dizer por exemplo, ele ainda não abriu a boca sobre a Reserva Federal.
Ele ainda não disse, eu pelo menos não encontrei em lado nenhum qualquer referência, nem a pessoas que pudessem ser, nem a pessoas que ele disse que ia fazer, nada, absolutamente nada. Porquê? Porque ele sabe que isso é aquilo que depende, aquilo com que ele no futuro será lembrado, quer dizer, serão as decisões económicas que ele tomar. Bom, o Trump já tem um lugar na história garantido pelo seu regresso triunfante em toda a linha, e esse seu triunfo foi verificado sobre a completa derrota da sua adversária, É, sim. verdadeiramente. Ele estava legitimado politicamente, a sua adversária não estava legitimada politicamente. Mas agora gostaria de, já que estamos também a chegar ao fim da nossa conversa, João, recordemos aqui que a marcha oficial dos Estados Unidos da América, temos que sair, já que Portugal não tem propriamente bem, tem uma grande tradição, e o ano passado cumpriu-se uma data muito importante, um aniversário redondo de ter sido, de Portugal ter sido um dos primeiros, o terceiro país a reconhecer a independência dos Estados Unidos, que inclusivamente quando nós organizámos essa exposição universal da matriz portuguesa de Portugal, 880 anos, a Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa apoiou um dos módulos que era verdadeiramente isto. Este relacionamento e esta ligação dos Estados Unidos e Portugal no reinado de Dona Maria I. Mas é curioso porque poderá também ser importante, e há no meio político, o João sabe isto, aliás, nos meios mais importantes e nas hierarquias bastante elevadas, de portugueses ou luso-descendentes, portugueses de segunda e terceira geração, ali cujos pais emigraram para os Estados Unidos, na sua esmagadora maioria provenientes das nossas ilhas, e que atingiram cargos nas mais variadas áreas de elevadíssima importância, principalmente, e que os há, e que também se candidataram e estiveram, pelo menos na primeira, às eleições presidenciais, e este facto eu achei absolutamente extraordinário, que inclusivamente vamos encerrar estes, e que dá também mote, digamos, sonoro a esta nossa edição especial, que é a Marcha Oficial dos Estados Unidos da América, da Stars and Stripes Forever, que foi composta em 1897 por John Philip de Sousa. Um português, português sim, mas de segunda geração nos Estados Unidos, nascido em Washington, e que eu achei, mas ele não ficou só por aqui, acho que ele foi muito conhecido pelas marchas que compunha, até chamavam quase, se fosse em Portugal era o Zé das Marchas, mas obviamente lá terá outro nome. Eu acho que aqui também, e estamos a sair do espectro da nossa conversa, da marca Portugal, que inclusivamente nos Estados Unidos é tão importante. É João, verdade. Um rapidíssimo pensamento sobre isto para encerrarmos a nossa edição especial sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Tão simples, João. Tão simples, João. Cristóvão Colombo chegou à América no lado português do Tratado das Alcáçovas. Estava escrito, se quisermos, quer dizer, foi desde aí, quer dizer, bom, depois toda a história a seguir que houve, mas estava escrito, quer dizer, portanto, a América não foi descoberta do ponto de vista institucional, legal, internacional, para o lado de Castela, foi para o lado de Portugal. E depois só os interesses, as táticas, as estratégias de Dom João II é que podem ter determinado que ele se interessou mais pelo Brasil do que pelos Estados Unidos. Mas, de facto, a primeira grande descoberta oeste foi no lado português do Tratado das Alcáçovas para aquilo que daria depois a entrada dos europeus nos Estados Unidos. Portanto, não pode haver melhor relação nem melhor afirmação do que essa. João,
Mais uma vez, a nossa grande conversa foi muito proveitosa, tanto que o mesmo tema obrigou-nos, não obrigou, levou-nos Levou-nos. a fazer 2 episódios desta temática, da primeira nação dos Estados do mundo, e como somos portugueses, temos que sempre puxar a brasa à nossa sardinha, para usar também mais uma expressão portuguesa. Vamos terminar a ouvir a banda sonora, que é o The Stars and Stripes Forever. João, voltamos então com a nossa grande conversa, aí sim, a terceira série desta feita, com convidados. Mas voltaremos, como prometido, quando o Speaker da House for escolhida pelos democratas, porque aí sim eu penso que este ciclo ficará completo para percebermos o que é que vai ser a América daqui a 4 anos, quando houver eleições outra vez. O que é que lá estará para as pessoas votarem e escolherem, e que lições é que se aprenderam destas eleições que realmente são já distintas de todas as outras que houve até hoje. Boa oportunidade, João. Ficamos então combinados, e é uma promessa que fazemos nesta grande conversa, no encerramento do segundo episódio da edição especial Eleições Presidenciais dos Estados Unidos da América de 2024, no impacto no mundo. Até sempre. Assim será.